Damos graças ao nosso bondoso Deus que nos concedeu nesse dia, mais um dia de vida, mais um tempo no nosso viver. Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Supremo. Inclusive, ao escrever poeticamente o Salmo de número 90, Moisés veio escrever sobre a eternidade de Deus e algo muito próprio, muito real para nós seres humanos, a nossa fragilidade. E lá no Salmo 90, no versículo 10, a palavra de Deus diz que os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Há uma duração que nós temos como ideia da nossa vida. O envelhecimento nos encaminha para a morte. Lembra que eu disse semana passada pregando que se eu tivesse 92 anos de idade, eu estaria isto aqui, da aproximação da minha morte. É verdade, nós temos comprovado isso inúmeras vezes. Graças a Deus que Jesus Cristo é aquele que no seu sangue nós temos lavado os nossos pecados, purificado, e um dia, ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor. E quando Ele voltar, cumprir-se-á o que na palavra está registrado, do fato de que a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. Um dia, se partirmos antes de Cristo voltar, iremos experimentar a morte. Mas tal qual Cristo ressuscitou dentre os mortos, aguardamos também, poderemos aguardar a nossa ressurreição, quando receberemos então um corpo incorruptível. E não mais teremos problema algum com a expressão, com a palavra, com a situação. Morte, ela deixará de existir. No céu, dentre as 5 coisas que não vão existir, dessas 5, a morte será uma delas. Não haverá morte. Amém? Nós estamos retornando. Semana passada eu preguei a nossa comemoração ao Dia dos Pais. E hoje eu volto para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, nossa leitura dos versículos 17 ao versículo 20. Que é o trecho da palavra que vai levando-nos para o término do capítulo 2. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 20. Nós entendemos quando em abril, depois da semana em que comemoramos a ressurreição de Cristo, nós começamos o capítulo 2 com os conceitos bíblicos do ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica, falando a respeito da pregação dele lá, depois da praticidade dessa pregação, e depois viemos para o quadro a respeito da coroa da alegria. Porque Paulo, pregando o Evangelho, àqueles que foram alcançados com a pregação do Evangelho,
se tornaram para Paulo a exultação do ministério dele, porque a coroa da alegria é dada, é um dos galardões que será dado para o ganhador de almas, para quem leva pessoas ao conhecimento de Cristo, e essas pessoas respondem ao Evangelho, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, e para Paulo, os tessalonicenses eram a sua coroa de exultação, de alegria, de glória no dia do Senhor. E aliás, nós vamos tratar de resultados da mensagem, da palavra, tanto para com quem ela é pregada, que a recebe, que é receptivo, tanto com quem ela é pregada e rejeita, e também aqueles que fazem uso da palavra. Que resultado tem para estes a palavra apresentada? Nestes versículos que nós iremos tratar sobre resultados da palavra. Iremos ver o objetivo de Paulo e também a recompensa de Paulo nesse texto da palavra. Muito bem, já encontraram? Ainda naquele vigor que nos resta, e também tem com você esse vigor, coloquemo-nos em pé e vamos orar. Eu encontrei lá em casa, na minha pasta de folhetos, só encontrei este. Está quase em extinção esse folheto aqui. Precisamos publicar muitos deles. O Plano Simples de Deus para a Salvação, por Ford Poster. É um folheto que eu conheço, o li pela primeira vez nos primeiros anos da minha conversão a Cristo. Já distribuí muitos desses folhetos, desse aqui principalmente. E ele começa com uma colocação interessante, que eu vou daqui a pouquinho mencionar para você, mas vamos ler o texto logo em seguida, orar, porque eu não quero que você fique em pé me ouvindo, depois você tem tempo para assentar-se e assim será melhor. Versículo 17, Paulo está conversando na carta com os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém. Deus abençoe a porção da palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Vou estar lembrando a irmã Cláudia, ainda debilitada na sua saúde física. A Cristiane, prima da dona Célia, lá em Araçatuba, delicadíssima situação dela. E também a recuperação, lá em Ribeirão Preto, do irmão Eurípides, além de alguns nomes que eu vou mencionar em oração por salvação. Oremos. Bendito Deus e Pai Celestial, é sempre um tempo sobremodo desafiador, de uma missão, de um comprometimento que sempre somos agradecidos pelo privilégio que temos, ó Deus, o momento de nos entregarmos à pregação, ao ensino da palavra do Senhor, o alimento espiritual que vem para que dele o recebamos e seja útil, importante, fundamental para as nossas vidas espirituais. Abençoa, Deus, essa porção da palavra do Senhor lida e agora vindo para o ensino da mesma, que tenhamos a direção e obra do Senhor na manifestação do Santo Espírito. Oramos também, Deus, por amados que estão enfermos e padecem. A Cristiane, ó Deus,
lá em Araçatuba. Que seja o momento para que, de maneira muito precisa e clara, ela ouça o Evangelho de Jesus Cristo e haja uma preparação que venha unir-se a esse momento na sua saúde física. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso para dar-lhe pronto restabelecimento, a cura, mas nós não entendemos e nem temos consciência do teu propósito soberano. Entregamos a vida dela, o viver e as decisões que ela tem que tomar em oração perante o altar do Senhor. Também o irmão Eurípides em Ribeirão Preto, dá-lhe, ó Deus, a recuperação, o restabelecimento, que é um tempo de uma situação que o coloca em repouso, em pausa, e que ele saiba entender esse momento na presença do Senhor. Também a irmã Cláudia, ó Deus, ela certamente tem entendido que ela tem recebido do Senhor o melhor cuidado para a sua vida. Te louvamos por isso, Pai. Também oramos pelos meus conhecidos, o Jefferson, o Antônio André, o senhor José Carlos. Torne-lhes a palavra precisa e cristalina, para que venham ao conhecimento da obra redentora do Senhor Jesus. Oramos no nome de Cristo, com gratidão. Amém. Assentai-vos. Daqui a pouco eu continuo então falando do folheto, o plano simples de Deus para salvação, porque o início dele é sobremodo já para despertar o interesse de qualquer pessoa, principalmente se tal pessoa ainda não veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Neste trecho da palavra, o capítulo 2, ele acentua muito forte para nós a pregação da palavra de Deus por Paulo, Silas e Timóteo, Paulo Silvano, no que diz respeito à mensagem. Paulo sempre destacou que a mensagem por ele pregada era uma mensagem que vinha de Deus, era a pregação da palavra de Deus. E a mensagem da palavra de Deus, palavra de Deus, produz diferentes resultados. Isso é marcante, real e visível neste trecho da palavra, principalmente quando nós começamos no versículo 13, porque lá, para uns, a palavra teve como resultado produzido vida, porque eles creram, receberam a palavra, e para estes, a mensagem da palavra de Deus produziu vida espiritual. Os convertidos de Tessalônica, a mensagem da palavra de Deus produziu neles vida, como com você também, quando você ouviu, recepcionou no seu coração e entendeu pela obra do Espírito Santo, palavra de Deus, vindo ao meu encontro, Deus tornando o Evangelho conhecido por você, exatamente no lugar onde você se encontrava quando Deus falou com você, quando Deus impressionou o seu coração. Você é alguém morto em pecados e delitos, por isso que a sua vida é do jeito que é. Você é um terrível pecador, escravo do pecado, e o pecado é um cruel senhor, e você é aprisionado por aquilo que a Bíblia diz que é excessivamente maligno. Em Romanos capítulo 7, versículo 13 e 14, falando sobre o pecado. E quando você entendeu
olha Jesus, isto fiz por ti. Na cruz, Jesus por nós fez uma obra. O que fazes por mim? E você então compreendeu que você não podia fugir, desprezar, rejeitar, recusar tão grande obra. E se alguém do Senhor Jesus, a resposta única, verdadeira, real de Deus para o problema que assola a humanidade por séculos e séculos e séculos, e que estamos agora sendo encaminhados para a consumação dos séculos. Estamos vivendo ainda um tempo de oportunidade em que o Evangelho está sendo pregado e apressa-se cada vez mais esse tempo, que agora, enquanto eu prego aqui com os amados e também pela transmissão, sei lá eu quem, dentre tantos no Brasil e fora dessa nação, podem, por Deus, nos acompanhar. Assim tem sido nesses dias em que nós vivemos, principalmente depois de termos experimentado um momento muito triste, chamado pandemia. Sabe, eu ouvi de uma criança, olha como é a mente, o pensamento de uma criança. Na vida dessa criança, quando instaurou-se que nós consideramos um período e um momento muito difícil de reclusão, de você ficar enclausurado em casa, até o ponto de um momento da pandemia, o meu bairro ficou parecendo um bairro em que as pessoas sumiram daquele lugar. Se andava na rua sem absolutamente ver pessoas. Ficou parecendo um bairro daqui de Barretos, um sítio Barretos. Falei, puxa vida, hoje eu sinto que eu estou no meu bairro, cadê as pessoas? Todas reclusas. E esse menino, de vez em quando, ele pergunta para a mãe dele assim, mãe, quando é que vamos ter uma outra pandemia? Sinto saudade daqueles dias em que ele, a mãe, o pai, em casa, e a mãe gastando tempo, brincando, descontraindo-se no lar com seu filho, porque todos estavam reclusos, impossibilitados de estarem novamente empreendendo em favor das suas atividades normais. Você se lembra disso? Eu até naquela época cheguei a engordar. Eu tenho uma foto daquela época, que é a foto em que eu estou mais robusto. Há 6 meses de paralisação, 6 meses sem frequentar o meu posto de trabalho. E você lembra desse período? E eu estou dizendo isso porque depois, ou quando surgiu o período, até hoje, e como que as igrejas se movimentaram, em que a comunicação da palavra deixasse o ambiente, e mais do que nunca, viesse ser mais ainda pública, alcançando outras pessoas. A comunicação ou a mensagem da palavra de Deus produzindo diferentes resultados. Para uns, produzindo vida, porque creem, porque receberam-na, recepcionaram-na. Para outros, palavra de julgamento, porque rejeitaram-na e não agradaram a Deus. Eu até comentei a situação dos judeus rebeldes, rejeitando, recusando, e Paulo mostrando as consequências que viriam sobre eles. E eu ressaltei para você, num campo mais amplo, como Deus intenciona e tem tratado com o seu povo, apesar desses judeus serem rebeldes e desobedientes e impedindo, perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Apesar disso,
Muito bem, uns recepcionaram, produziu vida, outros produziu julgamento, é assim com a palavra, ela não volta vazia, Isaías 55 fala sobre isso, mas tem aqueles que fielmente a proclamam no poder do Espírito de Deus. Para estes que proclamam a palavra no poder do Espírito de Deus, ela é uma mensagem que traz louvor ao coração. E vamos entender, pois, o poder da palavra é refletido nas vidas transformadas daqueles que creem. Então há um resultado também da palavra com aqueles que a pregam, a proclamam no poder do Espírito de Deus. É uma mensagem que produz, que traz louvor ao coração e leva-nos a esse resultado que Paulo menciona aqui dos versículos 17 ao versículo 20. Os resultados da mensagem da palavra de Deus. Trouxe vida para os que creram, trouxe julgamento para os que rejeitaram e trouxe louvor ao coração daqueles que, sendo instrumentos usados por Deus, levaram pessoas ao conhecimento de Cristo. A coroa da alegria, os convertidos que Paulo alcançou para o Senhor Jesus Cristo, com a pregação do Evangelho. E Paulo, nós entendemos quando começamos a falar sobre resultados, você pega, por exemplo, no versículo 15 e no versículo 16, Paulo colocou um quadro triste, falando sobre os judeus desobedientes, opositores, fazendo tudo para atrapalhar, impedir o avanço da igreja de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho. E de repente no versículo 17, deixando o assunto dos pecados horríveis, calamidades terríveis desses judeus, Paulo então entra numa atmosfera mais agradável, quando então ele vai falar da bela afinidade que ele sentia com os convertidos da igreja de Tessalônica, no versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, sentindo uma vontade imensa de estar com eles, mas sendo privados por um momento de tempo de vista, mas não do coração, diz Paulo, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Mas, ele vai dizer, Satanás, quando entra essa contração pronominal aqui, nolo impediu, é uma contração pronominal que volta para nós no versículo 17, o nós, que poderia ser dizendo assim, ele, Satanás, nos impediu, mas aí eles usam a contração pronominal porque como poderia dizer, é formal, é um português mais trabalhado, vamos dizer assim. A Bíblia está cheia dessas colocações pronominais, que é usada de uma forma formal, vamos dizer assim. Satanás não o impediu, eles foram impedidos por Satanás. Tanto o versículo 17 como o versículo 18, nós temos o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo em relação ao contato, a um encontro, a uma visita com estes amados lá em Tessalônica. Ele queria estar com eles. E aliás, esse impedimento que ele menciona, Deus permitiu. Tanto quando Deus permitiu que tivéssemos, da forma que tivemos, a pandemia da Covid, debaixo da permissão de Deus. Deus é soberano,
Nenhuma criatura de Deus está acima dele. Ele reina com poder eterno. Deus permitiu. Agora, por que Deus permitiu Paulo sendo impedido? Um grande desejo de ir lá ter com aqueles amados. Quando muito ele conseguiu depois, nós vamos ver no capítulo 3, quando Timóteo vai ter com aqueles amados. E Paulo, durante toda a primeira carta, a segunda, não tendo a oportunidade de estar com eles, de revê-los. Por que esse impedimento? Por que nós também enfrentamos contratempos, impedimentos? Você é impedido, surge obstáculos, empecilhos, você enfrenta uma imensa dificuldade para fazer coisas aparentemente até simples, como no caso de Paulo, fazer uma viagem. Ele não menciona exatamente com detalhes como se desenvolveu, desencadeou esse impedimento, mas ele entendia de onde vinha esse impedimento. Era uma obra maligna. Ele menciona quem estava por detrás do impedimento, escrevendo a carta. E a razão porque nós temos essa carta é exatamente por causa desse impedimento. Percebe? Por detrás das cortinas, o agir de Deus. Podia haver um impedimento de Paulo estar lá, Deus permitiu, mas não da palavra dele estar com eles. E de Paulo, pela revelação dada por Deus, escrever-lhes com tamanha consideração e propriedade de ensino, de didática que tem esta carta. É maravilhosa, estabelecendo uma compreensão que tem chegado, alcançado a nossa geração. Deixa eu ver, 23 com 23 dá 46, não é? 23 com um pouquinho mais de 30 anos, o tempo que se passou, de que pela primeira vez eu ensinei em 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Eu estava na casa dos meus 23 anos de idade e agora eu tenho mais o tempo que passou do que a idade que eu tinha. Percebe? Uma outra geração, um outro pessoal, quase um outro tempo, por assim dizer. Mas Paulo tem o objetivo dele aqui. E essa linguagem que ele coloca aqui, do versículo 17, principalmente versículo 17, mostra que ele estava saudoso por aqueles amados, com um desejo imenso no seu coração. Ele pensava, considerava aqueles amados. Não é questão apenas você chegar e pregar para alguém, mas você se interessar pelo desenvolvimento espiritual daquela pessoa. Por isso que ele vai mencionar que para eles, os Tessalonicenses, eram os seus filhos espirituais, como também depois ele menciona isso na carta quando ele escreve para a igreja de Corinto, mencionando que eles eram filhos espirituais do apóstolo Paulo. E essa separação para Paulo não era algo fácil, era difícil para ele. E ele tinha uma apreciava muito o momento que ele teria uma reunião com eles. E um certo escritor disse que Paulo era como se ele estivesse se sentindo órfão daqueles amados por algum tempo. E aqui estabelece algo muito importante, um laço forte de amor cristão. Aprendendo a amar aquela comunidade, amar aqueles amados. Aliás, quando eu falo em Tessalônica, na Grécia, não esqueça de vista que a família de quem ontem morreu, o pai era grego de Tessalônica,
imigrante que veio para o Brasil, o pai do Senhor Abravanel, o nosso agora saudoso Silvio Santos. Então eu mencionei isso aqui para você quando nós começamos o estudo, que a família veio, imigrantes que vieram de Tessalônica, quer dizer, vieram dessa região, o pai era grego, a mãe turca, de uma nacionalidade de pessoas judias. E Paulo então tem essa demonstração de amor por aqueles amados. Você vai falar comigo assim, mas não fazia muito tempo que ele os havia conhecido. Entenda, houve um convívio com eles. E Paulo era alguém que, depois de conhecer uma pessoa, ele marcava muito bem o nome daquela pessoa no convívio. Isso é importante, você marcar o nome da pessoa. E eu disse para você que na lista do alfabeto, de A a Z, se um dia você fizer, letra A, pessoa com a qual Paulo relacionou. Apolo, tá bom. Letra Z, Zenas, doutor da lei. T, Tíquico, Timóteo. F, Filemão. E tem aquela lista lá em Romanos que ele menciona. Tem Urbano, tem Arquipo, tem tantos de A a Z na lista. E a consideração é que o amor na vida cristã, no seio da igreja, de relacionamento, nunca será algo do qual não será necessário acentuar que um pouco mais ainda é melhor. Precisamos mais desse amor, de uns pelos outros, no relacionamento da vida cristã, e por vezes nas operações do maligno, ele quer atrapalhar esse tão saudável conceito que é o amor, que aliás nós estudamos tanto sobre o amor, que mais tarde por quê? Porque depois de escrever aos Tessalonicenses, quando ele escreve a carta à igreja de Corinto, aí então ele escreve sobre o caminho mais excelente, falando do amor que nós tanto estudamos, e agora estamos estudando a virtude, esperança, que também Paulo vai destacar aqui. Não podemos negligenciar a demonstração do amor cristão. E numa demonstração de amor cristão, a importância para Paulo de vê-los, de estar presente com eles. É como se ele tivesse hoje a oportunidade do trabalho online, ele dissesse assim: não, mas eu quero estar presente com vocês. Eu acho muito bela a atitude da nossa atual juíza do trabalho aqui em Barretos, que se entrega em favor de estar na cidade por 3 dias para um trabalho presencial, quando ela poderia fazer tudo online. Ela faz alguns dias online, mas se dá o trabalho, entende a importância do presencial, está junto. E Paulo tinha esse interesse do presencial, de revê-los, sabe, aquele aperto de mão, aquele olho no olho, aquele contato. Você sabe disso, que uma aula presencial é muito melhor, não é, Esther, do que uma aula online, à distância. Tem um comunicador de um excelente estudo na área de comunicação. Eu estou pedindo para Deus, se Deus me abençoar, eu quero trabalhar nessa área com os pregadores da palavra de Deus na área de comunicação. Eu sempre fui alguém que de uma forma ou outra se envolveu com isso, e creio que um dia Deus vai me usar para ajudar tantos quanto Deus me conceder. Mas esse professor de comunicação, ele tem um curso online, e aí alguém aqui de Barretos disse ele mesmo entendeu para si: eu vou no Rio de Janeiro, eu quero fazer o curso presencial. Ele foi ao Rio de Janeiro, ele fez o curso presencial com um professor muito conhecido. Se você nunca ouviu por vídeos, a voz dele é muito conhecida, um dos mais destacados dubladores, que começou na Herbert Richards, dublando,
e muitas das produções que a Herbert Richards fez, está lá assim, ele dizendo, versão brasileira, Herbert Richards, com aquela potente voz. E ele então, essa pessoa foi lá, estou destacando para você a importância do presencial, supera o online. Eu tenho visto vários vídeos, tenho aprendido muito na área de comunicação, uma outra etapa que eu não tinha conhecimento e passei a estudar. Mas o presencial está presente, é diferente. Tanto é que a irmã Inês mesmo faz uma forcinha tremenda para vir no aniversário da minha esposa. E esse ano ela veio com o esposo, ficou melhor ainda o casal vindo a Barretos. Foi um tempo assim da gente recriar no nosso encontro presencial. Então Paulo está desejoso por isso, de estar com aqueles irmãos. E ele então vai colocar para aqueles irmãos a razão, o motivo que o plano dele, o objetivo dele não aconteceu. E por que Paulo não tiver ainda a oportunidade desse presencial com os irmãos lá em Tessalônica? Ele vai dizer no versículo 18, eles foram impedidos. Não é só Paulo lá, é Paulo, Silvano e Timóteo, os três chegando lá. E mais do que tudo, ele até tentou ir sozinho, mas não houve a possibilidade. E ele mostra que ele foi impedido por Satanás. Satanás havia impedido os seus planos, e a oposição dele, Satanás, a obra e os filhos de Deus é algo real. Quando você intenciona pregar o evangelho para alguém, tenha certeza, não será uma obra fácil. Tanto é que você começa com oração, orando, porque a Bíblia, de maneira muito clara, Deus entregou para Paulo uma apropriada, uma excelente informação nesse sentido. Paulo mencionou que se o nosso evangelho está encoberto, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Esse é o versículo 3. O versículo 4, nos quais o Deus, letra minúscula, deste século, referindo-se a Satanás, cegou os entendimentos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então há um trabalho, uma oposição satânica contra o Evangelho, contra a proclamação, contra a mensagem. Hoje se confunde o conhecimento da palavra de Deus com religião. Não tem nada a ver. Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus não trabalha com religiosidade ao pé da letra, mas é a palavra dele entregue para a humanidade, com mandamentos, com leis. Quando nós apresentamos que aquilo que é saudável para o ser humano no seio da família, como a família deve ser, é porque é algo que vem de Deus pela sua palavra, não tem nada a ver com religiosidade. Religião tem milhares e milhares e milhares. Obra de salvação de Deus é com Jesus, amém? O bendito e eterno Salvador. A palavra religião nem aparece nos textos do Velho Testamento, mas aparece Deus estabelecendo uma nação e através dessa nação manifestando a sua salvação através do judeu Jesus, amém? Então, o ser humano está vivendo uma terrível confusão e conflitos de identificação.
Aqui nós temos a palavra que vem de Deus para sempre ao Senhor. Salmo 119, 89. A tua palavra permanece no céu. E Deus zelou e preservou para entregar-nos a sua palavra. Aqui está a resposta de Deus para a condução, para o agir, para o relacionamento do ser humano. Exatamente a palavra que Deus entregou para Paulo entregar para a cidade de Tessalônica, quando lá chegou pregando o Evangelho, a palavra de Deus, os mandamentos. Você vai ler Levítico, lá tem o que Deus proíbe e o que é aceitável aos olhos de Deus. Quando Deus diz, não haverá, é para qualquer pessoa que quer relacionar-se com Deus. Ali está um mandamento, está uma ordem do procedimento. E Romanos capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18, mostra-nos o que é que faz manifestar a ira de Deus sobre a humanidade. E o texto vai descrever. E Paulo estava exatamente lá em Corinto, quando ele escreve a carta aos Romanos, no meio do berço, do seio da depravação, da orgia, da imensa pecaminosidade deste mundo, da imoralidade. E alguém ainda questiona, mas quem disse? Ou quem pode dizer o que é moral ou imoral? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Chegar-se-á um dia que toda essa humanidade pervertida deparar-se-á perante o tribunal daquele que é estabelecido como Deus para julgar os segredos dos homens. Jesus Cristo é Deus na pessoa de Cristo. O julgamento do grande trono branco irá acontecer com pequenos e grandes. E a Bíblia nos ensina que toda língua há de confessar: Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Havia um impedimento, uma brincadeira. O Deus desse século tem cegado os entendimentos dos incrédulos. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, para impedir que pessoas ouçam que precisam de Cristo e venham a Cristo e se convertam e recebam Jesus como Senhor e Salvador. O intento, o desejo de Deus é que todos os homens tenham conhecimento da verdade. E para isto, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado de um ponto ao outro, para que pessoas ouçam que precisam de Cristo e venham ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Sabe quando você tem uma placa escrita assim, trânsito impedido? Não dá para você seguir. É como entrar numa rua sem saída. Você não sai. Você pode até entrar. Geralmente tem uma placa, né? Rua sem saída. Não entra que você não vai sair. Aquele impedimento da placa que você vê no trânsito, no grego, é o mesmo sentido. É algo que coloca, é um empecilho impossível, humanamente falando, de você romper. Não tem como. É trânsito impedido. Então ele estava impedido por Satanás para esse contato com os tessalonicenses. Mas Deus, que está no controle de todas as coisas, tinha um outro plano para o apóstolo Paulo. Lembra que eu ressaltei para você que esta aqui, dentre as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, essa aqui foi a primeira carta que Paulo escreve. E exatamente
30 anos depois de Cristo ter ido à cruz, ter sido sepultado e ressuscitado entre os mortos. 30 anos depois, Paulo está escrevendo a carta aos Tessalonicenses, que Deus tem preservado e chegado até os nossos dias, com os ensinamentos tão importantes que ela tem e tem trabalhado no nosso ser. Observa na sua vida, por exemplo, você quer levantar para orar, muitas vezes vai estar enfrentando um impedimento. Você quer ler a Bíblia, muitas vezes você está enfrentando um impedimento. Você quer vir à igreja, você está enfrentando um impedimento. Tem pessoas que estão impedidas. A Bíblia diz que o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, sábio para ensinar. Aqueles estão em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 24, deixa eu ver se é a primeira ou segunda. Aos que resistem a ver se Deus dará a oportunidade de... 1 Timóteo, acho que 2, 24 ou segundo. Deixa eu só conferir para você aqui, que me veio esse texto agora no pensamento. Virei muitas páginas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Tá. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem, estou em 2 Timóteo 2, 24, 25, agora lendo o versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Pode orar. Tem muitas pessoas presas à vontade do maligno e precisam ser despertadas. E o servo do Senhor tem que estar pronto. Alguém que é apto para ensinar, sofredor, no campo de batalha. Para que pessoas venham se desprenderem-se dos laços, das armadilhas do maligno. Tem alguns princípios aí de tradicionalismo, que a pessoa não, mas eu tenho a minha tradição assim, assim, assim. Tradição de perdição. E a pessoa valoriza mais a tradição de perdição do que o conhecimento da salvação em Cristo para a vida eterna. Que absurdo, que cegueira espiritual, que loucura, que mundo doido esse que nós vivemos. Que absurdo. Na semana que vem eu vou falar sobre a recompensa de Paulo. Aí nós vamos tocar na questão propriamente da coroa da alegria, do galardão, do prêmio, tá? A Bíblia nos ensina que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, tá? A recompensa que você e eu não podemos admitir é chegarmos lá de mão vazia. Temos que chegar lá na expectativa de milhões e milhares, talvez, sei lá, quantos você vai levar ao conhecimento de Cristo, ganhar almas. A Bíblia diz que o que ganha alma, sábio é. E Paulo foi um ganhador de almas entre os judeus e muito mais, pregando aos gentios. Coloquemo-nos em pé. Resultados da mensagem da palavra de Deus operando em nossas vidas, em nossos corações. Continue lendo a palavra do Senhor. Não entenda que são meramente contratempos que você tem enfrentado, dificuldades para ler a Bíblia. Entenda, muitas vezes é real a oposição maligna, para que você não ore, para que eu e você não oremos, para que eu e você não leiamos a Bíblia, não meditemos
nos contratempos e contrariedades e transtornos da vida, mas entenda, conheça o propósito de Deus, o plano de Deus. Paulo não se acomodou. Deus mostrou-lhes a oportunidade de escrever uma carta. Foi a primeira, dentre outras, que ele haveria de escrever. Ele se entregou a escrever. O ensinamento passou a ser documentado e não apenas verbalizado. Passou a ser registrado e chegou até nós. Busca a direção de Deus para tal empecilho. Semana que vem eu então vou comentar com melhor propriedade, não hoje, do folheto O Plano Simples de Deus para a Salvação, que começa com a mais importante pergunta. Ele começa assim: faço-te. Começa com o verbo, faço-te a mais importante pergunta dessa vida, ou desta vida. Tua alegria ou tristeza depende, tua alegria ou tristeza por toda a eternidade, depende dela. Dela o quê? Da pergunta que ele se propõe a fazer. E a pergunta é esta: tu estás salvo? Uma pergunta simples. Você está salvo? Não está perguntando se você é religioso, não está perguntando se você é membro de igreja, mas está perguntando assim: você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Semana que vem eu vou comentar mais sobre este folheto, o plano simples de Deus para a salvação. Vamos orar. Senhor Deus, é possível que, ouvindo a pregação da palavra hoje à noite, tenhamos pessoas em dúvidas no tocante à decisão mais importante: ser alguém conhecendo a obra de salvação do Senhor. Paulo disse que ele tinha uma palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. E cada um aqui pode se colocar no lugar de Paulo: eu sou o principal. A salvação está em Cristo Jesus, com glória eterna. É preciso que a pessoa venha ouvir as boas novas de salvação em Cristo, e a saber com a tua boca. É preciso confessar com a boca, confessar que Jesus é o Senhor, o único e todo suficiente Salvador, e crer com o coração que o Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos. E não é talvez, mas com toda certeza, a Bíblia nos afirma: serás salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para invocar é preciso crer, e para crer é preciso ouvir, e para ouvir é preciso que haja quem pregue, e para ver quem pregue é preciso ser enviado. Deus, os enviados estão pregando. O Senhor é o Deus que salva, liberta e transforma. Que a mensagem chegue a muitos corações, a muitas vidas, e pessoas sejam alcançadas para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós que já temos conhecido Cristo como Senhor e Salvador, derrama graça, Senhor. Manifesta a tua misericórdia para que possamos ser homens e mulheres verdadeiros servos do Senhor, servindo o Senhor. Como David Livingstone disse um dia: quero viver servindo-o, e servindo-o quero morrer. Que possamos entregar totalmente a nossa vida nesse compromisso, nesse comprometimento. Obrigado, Deus, pelo poder e autoridade da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Baixo, cantinho.